Por conta aí da data FIFA, a gente teve os jogos da Copa do Brasil sendo adiados para o final de semana, tá? Colocando aqui na tela. Volta aqui para semifinais, né? Vamos ter os jogos de volta da Copa do Brasil nesse final de semana. Os jogos seriam no meio de semana, mas as equipes que têm jogadores aí em datas FIFA, na verdade, foi algo que virou muita polêmica, porque esse adiamento atrapalhou, entre aspas, aí, o planejamento de algumas equipes e tal. Mas que, bem, enfim, tem até um corte no nosso canal, falei sobre isso em uma live anterior, né? E tem corte também no canal de corte sobre isso, tá? Falando a minha opinião sobre a mudança de datas aí da Copa do Brasil por conta da data FIFA. Já falei muito sobre isso, então já é um martelo batido isso aí, beleza? Então, temos aí o jogo de volta amanhã e domingo, né? Até por isso também essas equipes tiveram seus jogos antecipados aí no meio de semana. Então, o Vasco joga contra o Atlético Mineiro e é um jogo que os dois times acho que hoje já viraram a chave, né, de campeonato brasileiro. Abrindo aqui rapidamente a tabela da Série A. Na Série A a gente tem aqui os dois times, né, o Atlético e o Vasco, aqui nona e 10ª posição. São... Licença, Itaú, por favor. Sai da frente. Obrigado. Então, propaganda. O Atlético Mineiro aqui, nono colocado, com 41 pontos. Tá até um pouco à frente aqui do Vasco, né? Foi nessa rodada, não, né? Aqui, em relação à pontuação no Campeonato Brasileiro, o Atlético e Vasco têm pontuações nas rodadas recentes até baixa, né? Mas que são times que estão distantes aí da disputa por título, por G4 e contra o rebaixamento, né? São times que, em relação ao rebaixamento, eu acho que estão já de maneira até tranquila. O Vasco não tanto, 37 pontos não é uma pontuação segura, mas faltam 9 jogos. O Vasco, em 9 jogos, fazer aí o quê? 8 pontos? É razoável o time conseguir fazer isso aí, né? Muito difícil que vá adentrar nessa briga contra o rebaixamento, pela pontuação atual que tem e a quantidade de jogos. 18. Então... são dois times aí que já meio que acho que viram a chave em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Tem hoje foco tanto o Atlético na Copa do Brasil e na Libertadores, o Vasco na Copa do Brasil, né? Então fica nessa disputa. Mas vai ser foco total aqui, né? Vai ser foco total nesse duelo. Até o Atlético tem duelo na Libertadores no meio da semana, mas aí, velho, o Atlético vai ter que ir com tudo, né? E até é um time que eu venho comentando, é um time que tem força para disputar duelos decisivos, mas que não tem a consistência que precisa para enfrentar um campeonato de pontos corridos. O Atlético tem essa questão, né? E o Vasco agora é a vida, é o tudo ou nada, né? Agora vai precisar ir para cima de todo jeito. E esse, cara, 2-1 aqui é um resultado reversível. Dá para o Vasco sonhar em reverter esse resultado aqui, jogando em casa principalmente, né? Mas vamos ver como é que fica aí esse duelo. Assim como o Corinthians jogando em casa com 1-0 contra, também é reversível. Principalmente a gente já viu que o Corinthians dentro de casa tem muita força, né? A gente sabe disso, é um time que tem muita força para duelar, disputar contra seus adversários. E é um resultado que, um golzinho só, né? Enfim, palpites aqui pra mim, cara. Acho que o Atlético é mais time que o Vasco, né? E o Flamengo é mais time do que o Corinthians. Porém, eu acho que nesse jogo aqui o Vasco não consegue reverter contra o Atlético. Eu acho que o Atlético ele tem essa força também, esse poder de decisão em Copas, né? E acho que o Atlético consegue segurar o Vasco. Como fez ali com o São Paulo, né? Mas ali era jogando em casa. Com o São Paulo ganhou fora e empatou em casa. Em casa fez o necessário, né? Anular o jogo e conseguiu segurar. Acho que a história se repete aqui também e consegue passar o Atlético. Já nesse Corinthians e Flamengo, cara,
Até voltando um pouco aqui, né? Não é muito parâmetro, mas esse duelo aqui do Corinthians contra o Juventude, eu até falei, cara, o Juventude ele é favorito no confronto. O Juventude abriu 2-0 no primeiro jogo. E o Corinthians, lá no finalzinho, faz um gol que se reativa na briga e leva a disputa pra Neoquímica Arena. E aí tava... na Neoquímica é na loucura, né? É na doidice da torcida. E aí o Corinthians consegue essa classificação. Aí eu até tinha falado, o 2-0 dava muito mais vantagem para a equipe do Juventude. O 2-1 reativa a torcida, reativa o time e o time vai com tudo, vai para cima. E aí o Corinthians conseguiu essa classificação. Palpite, puramente palpite meu, tá? Acho que o Corinthians tem mais chance de reverter esse resultado do que o Vasco. E aí palpite para mim na final Atlético e Corinthians, tá? Palpite, puramente palpite. Minha torcida, porra, uma final Flamengo e Vasco seria sensacional, velho. Seria incrível, né? Seria algo para o Brasil parar para acompanhar, uma das maiores rivalidades do país, né? E seria sensacional. Mas aí meu palpite, né? Atlético e Corinthians. Aí seria puramente palpite, né? Não tô nem fazendo análise tática, nem técnica, nem nada. Mas, enfim, palpite apenas, né?